Olá, estamos começando mais um ID Aracaju. Nossa convidada de hoje é a presidente de honra da Associação dos Amigos da Oncologia, Conceição Balbino. Conceição, seja bem-vinda aqui ao ID Aracaju. Minha gratidão a você pelo seu acolhimento e carinho. Muito obrigada. Conceição, a gente vai começar aqui a nossa entrevista querendo saber um pouco de onde veio Conceição Balbino, né? É baiana, de Jaguaquara, né? Isso, Jaguaquara, um nome difícil de falar. Dá para enganchar um pouquinho, mas aos pouquinhos a gente sai, né? Filha mais velha, de 4 irmãs. Isso. Né? Deram muito trabalho, a dona Arminda e Augusto. Isso, Augusto. É a dupla A, Augusto e Arminda. Isso. Eu acredito que não, porque quando eu nasci, eu era barriga de gêmea. Então, quando eu nasci, a outra irmã morreu. E por uma questão de pobreza, da questão do nordestino, minha irmã hoje, Kátia, que está comigo, e a outra irmã também faleceu por questões de, na época era desidratação, isso lá no interior da Bahia, as pessoas sem condições, então era muito difícil. E meu pai era caminhoneiro. Sua irmã, ela faleceu assim, no nascimento? No nascimento, no nascimento. Então não chegou nem a ter essa convivência? Não, convivência nenhuma. Só sei que minha mãe colocou o nome dela de Isabel, é a única coisa que eu sei. E a convivência com Kátia, ainda lá em Jaguaquara? Minha irmã, eu acho que um grande esteio para mim, mas nós somos muito unidas e tem sido um grande presente, né? E desde há uns 2 anos que ela descobriu um câncer de mama, é que a gente assim, irmã é um grande presente, e quando a gente fica com ameaça de perder, ela vira mais presente ainda. Então nossa família é muito unida, minha mãe ficou viúva, então muita coisa ficou em cima de mim, da minha responsabilidade. Minha irmã também casou e ficou viúva, então nós somos uma casa assim de mulheres. Que vai tocando... Que vai tocando em frente. Um choque para quem trabalha assim, justamente ajudando pessoas, pacientes com câncer, e de repente ter um caso tão próximo. Eu acho que a vida tem testado. Eu tive várias amigas que tiveram câncer, algumas foram vitoriosas. Minha irmã tem sido vitoriosa, graças a Deus. E o ano passado, meu marido descobriu que estava com câncer de próstata. Então, assim, o fato de nós estarmos na luta nos faz refletir de uma forma diferente. Que pode ser comigo, pode ser com a família. E a gente tem que ter aquela força que a gente passa para o outro, a gente tem que começar dentro de casa e conosco mesmo. A gente se pergunta muito quando acontece alguma coisa assim, atemporal, né, conosco, por que comigo, né? E na verdade a gente deveria fazer o inverso, por que não comigo? Não é? Porque eu sou melhor? Não. Todos estamos aqui, né, e podemos passar por situações difíceis. Isso. Eu sempre... Ana HC, sou uma das voluntárias que ajudou a fundar a nossa instituição, e Ana morreu 1 ano depois do câncer de mama. E ela conversava muito com a gente, ela dizia assim, por que nós estamos na associação? Por que nós criamos uma associação? Porque nós podíamos ficar em casa, a gente já está com um filho, está com a família organizada, e a gente tinha um incômodo de dar resposta. Mas foi com ela, pode ser comigo, pode ser com qualquer pessoa, e a gente precisa fazer alguma coisa. É lógico que a gente tem a história que o Estado precisa ser mais presente, mas enquanto cidadão, enquanto ser humano, você precisa também se mobilizar. Sair do lugar comum. Sair do lugar comum. Eu acho que a solidariedade precisa de mãos e de pés, e de compromisso, não é só fala. Fala bonita, não paga a conta, não coloca comida na mesa. E as pessoas que nos mobilizaram a criar a instituição é porque a gente via no hospital de cirurgia pessoas que vinham do interior de Sergipe e elas passavam mal porque ela vinha muito cedo da sua cidade e não tinham o que comer. Então, a miséria, quando você vê, é diferente. Eu ouvi dizer que fulano caiu de fome. Outra coisa é você ver fulano cair de fome à sua frente. Então, são coisas que... É doloroso. É doloroso e a gente se compromete, né? E participa ali junto. Eu já acompanhei algumas vezes o café da manhã, né, lá no cirurgia. E não é só servir, também sentar e tomar um café com quem está ali, né, o paciente. E esse tem sido o grande aprendizado, porque o projeto Pão Nosso foi um dos primeiros projetos da AMO. As pacientes faziam assim, Dona Conceição, por que elas não estão comendo com a gente? Porque essa comida não é tão boa?
Aí eu reuni as voluntárias e disse assim, gente, esse café feito com tanto amor que vocês traem da casa de vocês, vocês precisam também compartilhar outra coisa, que é o afeto e a igualdade. Então vocês precisam se alimentar junto com esses pacientes, com esses acompanhantes. E aí mudou, eu acho que ficou muito mais afetuoso, muito mais solidário. E a gente partilha, não é pão e café, a gente partilha afeto, partilha esperança. Carinho. E que ali somos todos iguais, porque o câncer realmente vai afetar muita gente, independente de raça, de credo, de condição econômica, né? O que a gente precisa entender é que podemos ajudar. Podemos. De alguma forma, podemos ajudar. Podemos ajudar, existem várias formas de ajudar e são escolhas. As pessoas, eu prefiro as pessoas que se mobilizam para ajudar. Eu não gosto de pessoas que lamentam, apesar de conviver com algumas. Mas também é necessário, não? É um aprendizado. Para poder até a gente ver que aquele não é um caminho que a gente quer para a gente. É um aprendizado, porque às vezes você tem pessoas que têm muita condição financeira e há um lamento. E há pessoas que não têm aquela condição financeira, que conseguem sobreviver a um câncer e que dá lições de vida, de esperança. E a gente ouve pacientes assim, poxa, desde que eu tive o câncer não é bom, não é legal para ninguém, mas eu consigo entender hoje o nascer do dia. Eu consigo entender e valorizar o abraço, tomar um cafezinho com um vizinho, com um amigo. Então são coisas que a sociedade vai crescendo em termos de evolução, de indústria, de recurso, mas a gente precisa de afeto. Quando a gente está doente, independente que seja rico ou que seja pobre, você precisa saber com quem é que você vai contar, qual é o olhar que vai cuidar de você, qual é a mão que vai tocar na sua. Então isso é o que é importante, é isso que a gente tem visto esses anos todos. E aí isso é o que me mobiliza. Eu sei que essa história é muito bonita, mas agora a gente vai fazer uma pequena pausa e vamos retroceder lá para a infância. Certo. A vinda lá da Bahia para Sergipe, como se deu? Então, nós chegamos em Sergipe por Lagarto. Por Lagarto, né? Que hoje meu filho mora em Lagarto, retornou a Lagarto. Então, nós viemos para Lagarto, depois a gente veio para Aracaju, moramos no Siqueira Campos, estudei no Colégio Dom Fernando, né? Tem uma formação assim católica muito presente, né? Acho que todo mundo na família ficou devota de Santa Terezinha. Estudei também um pouco no Senhor do Bonfim e depois eu fui para o Ateneu. Senhor do Bonfim, me lembrei agora, como era mesmo o nome da diretora? Dona Edneuza. É isso. Que a gente dizia bem assim, Dona Edneuza tem a linha militar. Isso. Então veja a minha formação. Eu saí de um colégio de freiras, que era o Instituto Dom Fernando Gomes. Depois eu fui para o Senhor do Bonfim, que a professora Edneuza, ela tinha uma linha militar de formação. E depois eu fui para o Ateneu com, na época era o diretor Leão Magno Brasil. Que eram linhas bem disciplinadoras mesmo. Bem disciplinadas. Eu peguei também professor Leão, que ele substituiu Maria da Glória, que era muito rigorosa. Isso, né? Eu estudei com a professora Maria da Glória Geografia. Isso. Mas ela fez você fazer e refazer muito o mapa, porque disse que se você errasse um tracinho, ela mandava refazer. Eu gosto muito de geografia, acho que com a professora Maria da Glória eu gostei mais ainda. Ela conseguia dizer as regiões do Brasil como se estivesse no centro da cidade de Aracaju, isso é uma coisa que me encantava. Eu sempre gostei muito de história, de geografia, mas para as questões, não tanto matemática, mas assim, geografia, história, o português, então eu gostava muito. Então eram coisas que eu gostava da aula dela, então sempre me encantou. Mas ela era bastante exigente, né? Mas foi uma pessoa que inspirou? A professora Maria da Glória me inspirou. O professor Evaldo, que era o professor da orientação pedagógica também. E eu tinha um dilema, se eu ia fazer engenharia, se eu ia fazer jornalismo ou se eu ia fazer arquitetura. Nunca pensei em fazer serviço social. E por que, que eu fui fazer serviço social? E aí, eu falei assim, não, jornalismo não existe aqui em Sergipe. Eu escutei isso quando eu comecei. Tá vendo? Então, jornalismo não, Conceição. Aí eu disse, poxa, arquitetura também não existe. Engenharia, você não é muito boa de cálculos. Como é que você... Eu disse, mas eu adoro construção. Aí a professora disse assim, gostar de construção é uma coisa e fazer construção é outra. E aí ele conversou comigo, né, com a
a sabedoria dele, ele disse bem assim, Conceição, você vai ser uma boa assistente social. Faça o vestibular para serviço social. Aí eu disse, professor, vou fazer. Deu certo. Deu certo. Aí eu fiz, passei. E tinham colegas que estavam se preparando para fazer serviço social e não passaram. Eu disse, como é que você conseguiu? O professor disse que eu ia ser uma boa assistente social. Eu acreditei nisso e passei. Aos 17 anos eu estava na Universidade Federal de Sergipe. Se não fosse assistente social, ia seguir jornalismo, arquitetura? Qual teria mais afinamento ali? Eu gosto muito do jornalismo, mas eu penso que eu poderia fazer pedagogia, que é uma das coisas que eu mais admiro. Eu acho que a pedagogia ela tem uma grande sabedoria de conduzir os outros profissionais, de pensar os processos. E o processo de conhecimento ele vai capacitar todos os outros profissionais. E eu sou encantada com os métodos de pedagogia também. Muito bem. Veja só, aqui não é só a gente que fala, a gente também escuta, né? A gente vai ouvir agora o depoimento da amiga Vera Lúcia sobre Conceição Balbino. Vamos? Para mim, Conceição é uma grande inspiração, principalmente como gestora. Para mim, ela é minha coach, mentor, entendeu? Toda a minha bagagem profissional deve-se a ela, entendeu? Que combinando a minha parte pessoal, né? Eu cresci bastante, todas as oportunidades foram dadas. Ela sabe desse sentimento, dessa admiração toda que eu tenho por ela, de toda essa gratidão, mas uma coisa que a gente aprendeu com o tempo, até com a dor, é que a gente tem que falar às pessoas o quanto ama aquelas pessoas. Eu amo muito, te amo muito, Conceição, nunca lhe disse, minha amiga. Foi fundada em 96, eu adentrei em 97. E que para uma ONG, principalmente em Sergipe, não é uma coisa fácil. Era para ser só voluntários. Então ela já teve essa visão antes. Resolveram contratar uma funcionária, porque o voluntário ele não pode estar aqui todos os dias. Então ela já teve essa visão e foi empreendendo. Então, gerir uma empresa como a AMO não é fácil. Hoje em dia a AMO tem o fator de empregar as pessoas, de ajudar a sociedade. Para manter isso aqui tem que ter muita criatividade. Então são assim, qualidades de um grande líder: humildade, criatividade, empreendedorismo, uma visão, honestidade, visão sistêmica e, sobretudo, intuição. E isso Conceição tem demais, né? E aí eu posso finalizar dizendo assim que Deus coloca anjos na vida da gente, né? E Conceição é meu anjo, ok? Só isso. Beijo, companheira, no seu coração. E responsabilidade. Tá vendo? Que responsabilidade, né? Responsabilidade. Mas eu também acredito que Deus coloca anjos, né, na vida da gente, né? Como ela está dizendo aí. Qual o lado de Conceição, assim, que ela reuniu qualidades, né? Sabedoria, criatividade. Qual lado desenvolve mais? Tem um equilíbrio? Eu sempre busquei, mesmo sendo essa empreendedora, a questão do empreendedorismo, eu sou uma pessoa muito intuitiva. Isso ela diz mesmo. Olha, para fazer isso, às vezes as coisas racionalmente tá mostrando uma coisa assim. Gente, eu acho que a minha intuição está mostrando. E graças a Deus eu tenho um grupo de amigos, porque as pessoas dizem assim, não trabalhe, amigos, negócios à parte. E tem um escritor que é Luiz Tijon, que ele diz assim, amigos, negócio faz parte. Porque negócio é muito difícil. Se você não tiver amigos para
trabalhar, para andar juntos, no caso da AMO, de trabalhar e construir uma missão dia a dia é muito difícil, né? E Vera Lúcia foi minha aluna de catecismo. Olha, tá vendo? Professora também, foi professora, né? Professora dela e da irmã. Então, é muito bom. Então, assim, eu sempre digo a ela foi uma pessoa que teve grandes perdas e a gente está sempre muito presente. E realmente eu também digo que a gente deve dizer que ama enquanto é tempo. Porque a vida sempre vai ser o hoje, né? Porque, na verdade, isso aqui tudo é uma passagem. É uma passagem. E a gente precisa passar bem. E deixar os outros bem também. Ajudar. Ajudar. Conceição, a gente está chegando ao final desse nosso primeiro bloco. A gente retorna já já, continuando a nossa entrevista com Conceição Balbino. E no próximo bloco a gente vai saber um pouco mais assim do início da carreira profissional dela. Até já. Estamos de volta com o IDE Aracaju, continuando aqui o nosso bate-papo com Conceição Balbino, e agora nós vamos procurar saber, né, um pouco mais sobre o início profissional dela como assistente social. Conceição, como foi o início, assim, começou a trabalhar como assistente social aonde? Eu sou uma das pessoas que não comecei a trabalhar logo na minha profissão. Eu passei alguns anos no comércio, e comecei, depois de 4 anos desempregada, trabalhando em outra área, como secretária de uma agência de seguros, eu fui trabalhar no hospital de cirurgia. Então, eu estou há quase 30 anos no hospital de cirurgia como assistente social. E tem sido um grande aprendizado. Eu entrei no hospital de cirurgia como um grande hospital do estado, filantrópico, onde nós tínhamos mais de 500 leitos. Então, nós tínhamos uma demanda enorme. E era o único local, na verdade, que atendia assim, a população mais carente mesmo. Sim, né? Então, e eram grandes desafios, né, com pronto-socorro. Então, o hospital com pronto-socorro, a gente vê hoje a dificuldade de gerenciar porta urgência, aberta. Porta aberta, uma oncologia enorme, com pessoas que eram deixadas lá, elas ficavam muito tempo dentro do hospital, uma pediatria que nós tínhamos 100 leitos de pediatria. Deu para ver muita coisa lá dentro, então? Deu, e eu comecei na urgência, no pronto-socorro, depois eu trabalhei no hospital e fui para a oncologia, porque a oncologia sempre me chamou. Então, os diretores, Conceição, por que você anda na oncologia? Eu rodava o hospital, fazia visita, no final da tarde, às 17 horas eu ia para o setor de oncologia. E não era meu setor, eu era obrigada a trabalhar em todo o hospital, e trabalhava. Mas às 5 horas da tarde eu fazia visita aos pacientes da oncologia. E aí, às vezes o pessoal fala, ela deve ter algum parente aqui. Eu disse, não, alguma coisa me chama para cá. É um chamado. É um chamado. E aí eu comecei a ver umas necessidades, grandes aprendizados, que assim, os pacientes são grandes aprendizados, grandes lições às vezes de sofrimento, mas na maioria das vezes de superação, de transcendência, de desapego. E quando eu comecei, nós ainda tínhamos pediatria da oncologia de cirurgia também. De humildade, de gratidão também, né? Apesar da doença, trazer um sofrimento. Porque... Então eu depois fui para a oncologia. O diretor clínico, o diretor do hospital me colocou no setor de oncologia. Porque na época eu pedi para ir para a oncologia, e a AVOSAS, que era a Associação de Voluntários que dava apoio ao serviço de oncologia, assim, não tem uma assistente social na oncologia. E eu fazia o lobby. É tão necessário. Né? Eu fazia assim, chama o assistente social para lá. Quem é que vai, Conceição? Eu vou para a oncologia. Então eu fui trabalhar no ambulatório. Então eu passei da urgência para o hospital e trabalhei no ambulatório. Porque o ambulatório é outra vivência, é uma outra dinâmica, quando o pessoal vai lá com um diagnóstico definido, você recebe aquele paciente, aquela pessoa no início do diagnóstico, pega todo o tratamento, então você tem mais contato e mais vínculo com as pessoas. Então cada área de saúde, ela tem um desafio muito grande. A urgência é um imediatismo, aquela angústia de dar resposta. O hospital você tem um tempo, a pessoa entra, mas sai. E a oncologia, o ambulatório é uma coisa... É só um início. É só um início. Aí vem todo
Diagnóstico, exame, tratamento, acompanhamento. Acompanhamento. E aí eu depois passei no concurso para Secretaria de Saúde e aí eu saí do ambulatório de oncologia, onde eu também era coordenadora, voltei para o hospital e no turno da manhã eu estou na Saúde Trabalhador, que é o Centro de Referência Regional em Saúde Trabalhador, que também é um grande desafio e acho que é um novo amor que eu tenho, que é a Saúde Trabalhador. E condição de ajudar também pessoas lá? Todo lugar onde a gente está, a gente pode fazer alguma coisa, principalmente na área de saúde, né? A saúde do trabalhador dentro do SUS é um desafio, porque a gente quer que as pessoas trabalhem, mas a gente não quer que as pessoas adoeçam por aquele trabalho, né? E a gente vê grandes adoecimentos, adoecimentos com a questão mental, que a gente vê da pressão, essa crise econômica, então, e uma coisa vai batendo na outra. E aí você vai descobrindo alguns protocolos que também têm a ver com oncologia e a questão do trabalho. A gente vai pensar, por exemplo, quais são os agravos, os adoecimentos que alguns profissionais, alguns trabalhadores podem desenvolver daquela ocupação. Então isso vai ajudando a gente a protocolos. Nós temos protocolos em saúde do trabalhador e nós temos também ações de prevenção. Então, a partir desses protocolos já pré-definidos, pode-se criar a prevenção. A prevenção. Né? Para não deixar agravar. Não deixar agravar. Ele tem um trabalho muito de intuição e também de logística, talvez científica. Sim, sim. Vigilância, porque cada caso, um acidente, um acidente fatal, ele vai chamar a atenção da saúde pública e da saúde do trabalhador, assim, por que aquele trabalhador adoeceu naquela função? Por que aquele trabalhador morreu desempenhando uma função? Então a gente vê um número grande de acidentes e de óbitos do trajeto de casa para o trabalho. O número de acidentes de trânsito, que às vezes não é só trânsito, são acidentes de trabalho, né? A questão da saúde mental, que nós temos grande número de trabalhadores cada vez mais adoecidos mentalmente. Então são coisas da vida moderna. Lerdose, adoecer, porque você tem uma atividade que você vai, às vezes, sobrecarregar, né, o seu esqueleto, músculo esquelético. Então tem uma série de coisas. E também, assim, na questão social de você pensar que criança e adolescente não deve trabalhar, deve estudar. Só que não é uma realidade do Brasil, é uma realidade do mundo inteiro, onde crianças e adolescentes elas entram no mercado de trabalho muito cedo para sobrevivência. Tem crianças de 5, 6 anos que começam a trabalhar. E você imagina uma sobrecarga de uma pessoa que começou a trabalhar com 5 anos, se ela vai ter a estrutura física e mental quando ela tiver 40, 50 anos, do que uma pessoa que foi preparada pela universidade, teve todas as condições sociais para se desenvolver. Então são sofrimentos que chegam para nós, né? Começou cedo, então tem uma sobrecarga muito grande. E essa sobrecarga, falando de doenças relacionadas ao trabalho, é muito mais na parte física ou muito mais na parte mental? Já foi feita essa balança? Quando a gente conversa assim, com os trabalhadores, a gente diz assim, que é impossível separar a cabeça. Impossível. Então, para onde você vai, sua cabeça vai. Pode parecer óbvio. Então, quando você faz uma atividade física do seu trabalho, você está se concentrando, você está digitando, você tem a exigência do seu corpo. Mas a sua mente trabalha para você dar uma resposta ao seu trabalho, à sua demanda. Então, é impossível. E quanto mais existem demandas ou pressões para que você produza, sua mente também vai ficar cansada. E fora que hoje nós temos as mídias que fazem com que você trabalhe além do seu horário. Não é verdade? A gente trabalha além do horário formal. É verdade. E a gente não tem os descansos e as pausas, porque a gente tem uma nova forma de trabalho, né? Que é o teletrabalho. E as mídias colocam você para trabalhar muito além dos seus horários. As necessidades de resposta. Nós vivemos numa sociedade muito de resposta imediata. Imediatista. Né? Quando eu falo sobre saúde trabalhador, eu gosto muito de falar sobre a questão do trabalho. Você vai pensar como o homem vivia há 100 anos atrás. E eu coloco muito aquele desenho, posso falar em desenho, aquele desenho do Flintstones, da época das cavernas. E depois tem o Jetson, que é da época do espaço sideral. Então, nós estamos entre. Só que
entre um e outro, e a gente não se preparou. Só que cada forma de organização social do trabalho, ela vai afetar também a forma de se relacionar, seja de família. As famílias estão cada vez se reunindo menos, elas estão muito mais ausentes, porque elas precisam sobreviver. E também tem a questão do consumo. Nós vivemos numa sociedade que é capitalista, onde as pessoas precisam consumir cada vez mais. E o consumo não é só para que você tenha a sua roupa. Se você tem a sua roupa, você também está empregando várias pessoas. Então, você, eu não vou comprar daquela indústria porque ela é rica, mas quantas pessoas estão dependendo? E fica muito uma interdependência que a gente precisa recuperar isso com a forma de consumo. Então, o trabalhador ele não está dissociado. O trabalhador que está lá no campo, ele vai ser afetado pela questão do capital, porque as pessoas vão exigir que ele consuma cada vez mais veneno, né? Então, tudo hoje está interligado. Então, a saúde do trabalhador diz respeito a toda forma onde o trabalhador esteja, seja ele vendendo na feira, seja ele fazendo carrego, seja até nós aqui, trabalhando, vocês na imprensa, na comunicação, nós como profissionais de saúde. Então, cada ocupação, cada forma de trabalho, ela vai ter uma necessidade, uma demanda, ela vai ter a dor e a delícia de ser o que é. Mas a gente precisa ter muito cuidado para que não seja mais dor. Porque toda a nossa sociedade ela só é desenvolvida através do trabalho. Tudo que nós temos hoje é através do trabalho. Mas a gente está revertendo. É o trabalho em cima de tudo. Então, o trabalho aqui, a gente pode fazer o trabalho, como diz Karl Marx, mas o trabalho também nos faz. E a gente, ultimamente, deixa que o trabalho nos faça mais do que a gente pensar sobre esse trabalho, repensar, construir e desconstruir o trabalho. Essa questão de estar tudo interligado, de ter essa dependência, que uma atitude de uma pessoa afeta a outra. Quando Conceição entendeu isso? Eu entendi isso... Olha, quando eu fui para a universidade, eu tenho grandes mestres na minha vida. A professora Luísa Souza era uma das pessoas assim, que teve grande influência na minha formação. Então nós estudávamos serviço social, mas nós tínhamos um grupo que trabalhava nas comunidades de Aracaju, aquelas comunidades de palafitas que a gente pensava naquela época, vamos colocar a conscientização, a educação de base, para que as pessoas comecem a pensar como estão. Por que elas estão ali à margem? Então a gente começava a provocar isso, essa conscientização e organização da comunidade. Nós fizemos isso. E Luísa Souza me fez uma pergunta, acho que eu tinha uns 18 anos, isso foi num sábado à tarde, a gente se reunindo ali no Colégio de Patrocínio de São José. Aí ela reuniu eu e mais algumas colegas de estudo do curso, ela fez assim, o que é que vocês estão fazendo aqui neste mundo? Alguém veio a passeio porque todos nós temos alguma coisa a fazer. E nós somos assistentes sociais não para salvar o mundo, mas a gente tem alguma coisa a cumprir aqui. Então, eu acho que daquele dia em diante, eu entendi que não existe nada dissociado. E que tudo que eu faço vai ter consequência. Por isso que eu tenho que pensar muito nas escolhas, né? Mãe diz um ditado lá na Bahia que diz assim, quem bem fizer, para si é. É mais ou menos isso. E o que inspirou, assim, Conceição, foi a partir daquele momento de sempre ajudar o próximo, né, de se envolver, é fé, é devoção, é religiosidade? Eu sou uma pessoa intuitiva, sou uma pessoa que foi criada na Igreja Católica. Eu acredito muito que Deus está em tudo e respeito todas as formas de expressões de religião. E eu acho que a gente tem que dar conta disso aqui. Como é passagem, a gente tem que fazer da melhor forma possível. Eu conversava com o Frei Miguel e disse, minha filha, faça sempre o seu melhor. Aí eu converso com a professora Luísa Souza, a gente, muito naquele sonho do socialismo, tem que fazer o melhor. E vai ser sempre o melhor. Foi a partir daí que surgiu, assim, de procurar fazer o melhor, de ajudar o próximo, que veio a ideia da AMO? Eu já trabalhava... Na oncologia. Eu já trabalhava na oncologia, mas na adolescência eu fui professora de criança e eu também fui presidente da Associação de Moradores do bairro. Então, esse bichinho do coletivo não é... Tá desde lá. Tá desde lá.
porque eu me lembro que o presidente da associação, que é Dantas, né, é uma referência também, que eles jogavam capoeira, tinha associação, e eu vi algumas coisas que estavam me incomodando. E aí é que está a história da mobilização. Aí eu fui lá e conversei com ele, disse assim, Dantas, tem algumas coisas aqui que na associação eu gostaria... Ele olhou para mim e disse assim, faça. Entendeu a história? Então aqui. Está incomodando, mas qual é a sua sugestão? O que é que você quer fazer? O que é que você quer fazer? Então eu fui pensar e de repente a gente se mobilizou. Primeiro nós começamos com um grupo de jovens, que era o União Jovem do Conjunto Tiradentes. Depois que a comunidade viu que a gente estava organizado, e aí nós passamos também depois para ser a associação de bairro. Então, assim, tem muito... Eu estou muito no coletivo, né? Já participei de gestão também no Conselho de Serviço Social, por 2 gestões, a gente também já... Porque a gente tem que contribuir, né? Em alguma forma a gente tem que contribuir. E quando surgiu a AMO, então? A ideia da AMO? A ideia da AMO é a história do coletivo. Quando eu fui para o Hospital de Cirurgia, eu disse a você que eu comecei na urgência e tinham vários voluntários no Hospital de Cirurgia, só que eles trabalhavam de forma assim aleatória. Um escolhe a pediatria, outro escolhe a cardiologia. E aí eu fui conversar com a direção. Eu disse, eu quero trabalhar com esses voluntários. A Conceição, assim, minha gente, eu venho de uma unidade de saúde, fiz estágio no Bugio, no Lauro Dantas. Então eu gosto muito dessa comunidade de trabalhar com escola, com igreja, com idosos. Então sempre fui para essa área. Mas no Hospital de Cirurgia, você vai assistente social trabalhar com voluntários, organizar o quê? Que já tem tanta coisa para fazer, mas eu quero trabalhar com esse grupo. E aí eu comecei a chamar as pessoas que eu encontrava nas enfermarias para reunião. Doutor Oswaldo, a carteira é sua, mas eu quero que esses voluntários fiquem com o serviço social. E aí eu comecei a organizar por área. Fulano vai para a cardiologia, o grupo tal vai para a pediatria. Inclusive, assim, perdi alguns voluntários porque adotaram as crianças, mas aí foi ótimo, porque as crianças ficaram com pai e mãe. E começamos a organizar o hospital dessa forma. E já tinha vozes que estavam na oncologia e nós fomos dividindo várias áreas. Cada área tinha um grupo. E no cirurgia, não sei se hoje os hospitais são assim, os grupos religiosos, eles se organizam muito para fazer visita. Aí eu fazia assim, concordo, você vai fazer visita. Mas a gente precisa de mais. Eu quero que vocês assumam essa área. A neuro vai precisar de voluntário para tomar conta das crianças. Então foi dividindo dessa forma. E aí, acho que em 94, 96, a Voz, que já estava organizada, que era responsável pela oncologia, porque todos os outros voluntários ficavam nas outras áreas. A oncologia era a Voz. E a Voz foi chamada para criar o Centro de Oncologia do USE, do hospital, na época, o Hospital João Alves. E aí, os médicos da oncologia, Conceição, como é que vão ficar os pacientes que vão ser tratados aqui? Nós precisamos dar uma resposta. E aí tinha um grupo chamado Grupo Rainha da Paz, que era um grupo de mulheres católicas, voluntários, que ficavam na pediatria. E eu chamei essas mulheres e disse assim, olha, Dr. Márcio Botelho, que era o diretor do Centro de Oncologia na época, disse, Dr. Márcio está com uma necessidade, que a oncologia agora não tem nenhum voluntariado lá. E antes era a Voz. O que é que vocês acham? Vocês podem assumir essa atividade? Vamos ouvir. E aí nós fomos conhecer mais de perto, eu já estava começando a trabalhar na oncologia. E daí disse, não, nós vamos conversar, mas não vamos conversar de uma forma organizada. Nós vamos criar uma associação. E foi dessa forma. Porque nós não podemos ficar da forma que estava dentro do hospital. Vários grupos, a gente precisa de uma instituição para dar apoio ao Centro de Oncologia do Cirurgia. Foi dessa forma que nasceu a AMO. Nasceu com quantos sócios fundadores? 29. Nós somos muito coletivos. Não tem dono, não tem responsável, mas sempre foi muito coletivo. E conseguia agregar as ideias para poder ajudar quem precisava? Conseguimos. Porque assim foi uma coisa muito clara. A necessidade, acho que ajuda mais a gente a ter um propósito claro. Então, assim,
esses pacientes estão sem nenhum apoio. Então é mais fácil você ter um problema e você se juntar para resolver. Então foi dessa forma, tanto que os médicos do Centro de Oncologia, que eles também são fundadores, os voluntários e as assistentes sociais do Hospital de Cirurgia, dentre elas eu. Então foi assim que nós fundamos a AMO. Era casa alugada, lá dentro mesmo? Não, casa não. Casa é um luxo. Casa não. Doutor Teles, que era o diretor na época. Arranjou uma salinha? Arranjou uma sala, um beco. Dentro do ambulatório de oncologia tinha um corredor. Eles, Conceição, não tem espaço, eu não posso tirar um consultório para fazer uma sala. Então vai ser um beco. E nós começamos a organizar esse beco e colocamos o nome deste bequinho chamado Cantinho das Violetas. Então nós inauguramos, colocamos brinquedoteca e aí a associação começou a despachar dentro do Centro de Oncologia. Que Vera Lúcia foi a primeira funcionária. Ela está lá então desde aquela época? Desde a época do corredor. Desde o corredor, do Cantinho das Violetas. Cantinho das Violetas. Então ela tem realmente muita história, muita gratidão, né, por tudo. Tem muita história, muito aprendizado e muita contribuição também. Quem a AMO atende hoje? A AMO atende mais de 2.800 pessoas de diversas idades, vindas de várias cidades, seja de Sergipe, de outros estados também. E tem sido um grande desafio, porque desde que nós criamos a AMO, o nosso estatuto, eu me lembro que o doutor Márcio disse assim, eu não quero que fique só criança, eu não quero que fique só mulher. E eu disse assim, mas vai ser um desafio muito maior ter essa porta aberta. Ele disse assim, não, pacientes com câncer que façam tratamentos pelo SUS, que sejam dependentes do SUS, né? Se for plano de saúde, a gente não vai receber, porque a gente não tem condições. Mas desde o início, e a gente tem até uma brincadeira lá na instituição assim, de 0 a 100 pode chegar. E a gente fala assim, mas as pessoas estão envelhecendo mais, se chegar com 101, eu disse, a porta está aberta. Qual o estado, assim, esse tempo todo que Conceição, né, fundadora da AMO, qual foi o estado mais distante, assim, que veio pessoas que teve o apoio da AMO para fazer o tratamento aqui? Da Paraíba. Da Paraíba. Mas capital, sertão? Do sertão. Era mãe de mãe, né, que ela ficou curada, graças a Deus, de um colega nosso. E ele dizia assim, mas Sergipe está muito ruim. Ele falou assim, Conceição, está pior lá. A gente pode trazer, eu digo, traga. Então ajudar mesmo. Está precisando, a gente dá uma ajeitadinha aqui, parte o pão. Parte o pão. Né? Divide o café. Eu gosto do desafio de ter uma fila. Se nós começamos com 8 camas na casa de apoio, quando a gente começou a ter mais 30 pessoas esperando, opa, tá bom, agora já tá para a gente crescer mais, porque a gente tem a obrigação de crescer. Conceição, graças a Deus a AMO está aí, né, contando história, ajudando muita gente. Quais foram as funções que Conceição já passou lá dentro da AMO? Da AMO, além de ser sócia fundadora, eu fui do Conselho Científico da AMO e pense que ultimamente eu tenho sido presidente. Como é que pode? De honra. De honra. E da diretoria executiva. Porque essa história de presidente de honra, e cá para nós e o mundo depois, eu fui contra. Porque tia Ruth era... Mas é um reconhecimento, né? Mas aí eu achei assim... Pela história. E quem... Até me emociono, porque são amigos que não estão mais aqui. E eles... Uma assembleia que eu não estava, eles, Conceição, você vai ser eleita presidente de honra, porque, minha filha, você tem que preparar pessoas para a diretoria executiva, e presidente de honra vai ser sempre, e essa casa é uma missão sua, nós lhe ajudamos, mas é uma missão sua. E eu disse, mas eu acho tão mais negócio de presidente de honra, minha gente, é um título assim, eu não gostava muito. Mas aí eu fui ler algumas referências que eu tenho na minha vida, e disse assim, se as pessoas estão lidando com grande amor e com reconhecimento, quem é você para negar receber um presente? Então foi dessa forma que eu aceitei estar na presidência de honra, porque é um título
até o final da vida. Eu disse, eu não sei quanto tempo vai durar essa presidência de vitalício. É vitalício. É vitalício. E eu era contra essa história dessa vitalício, parece questão de império, no tempo de uma república. Então, essas coisas a gente, como assistente social, às vezes a gente se questiona, mas pelo afeto das pessoas que fizeram isso, eu só tenho a agradecer. Mas veja só, presidente de honra, vitalício, nenhum cargo que é voluntariado. Que coisa mais bonita. Eu acho que a beleza é. A gente vai saber um pouquinho mais agora, ouvindo o depoimento de Terezinha. A número 1. Isso. Conceição, é difícil dizer à senhora as qualidades dela, porque ela é uma pessoa que eu pelo menos, há muitos anos, há mais de 26 anos que eu conheço Conceição, acho ela uma pessoa completa. Sabe? Uma pessoa que se doa realmente, todas as decisões delas, assim, eu disse a ela que eu sou eleitora de cabeça, porque quando ela é eleita, eu digo, nem vou fazer campanha, porque você já está eleita, não se preocupe, porque a seriedade, isso numa entidade é muito importante, a gente trabalhar com alguém do tipo de Conceição, que merece crédito. Não somente para nós, como voluntários, que julgamos, mas como as pessoas que têm a oportunidade de conhecê-la. Então, a gente, assim, agradece a toda a imprensa, sempre dá muito apoio a gente, assim, porque vê realmente que o trabalho não é um trabalho de brincadeira. E quantas pessoas que chegam aqui do interior, a senhora vê, e todas ficam felizes com o acolhimento, não somente da diretoria, como de todas as voluntárias que participam aqui, dando carinho, dando atenção, nada lhe faltando. Infeliz de quem precisa e feliz de quem encontra um local deste para ficar, né? E justamente a senhora viu que todas aqui, as voluntárias, se doam totalmente, né? E é o caso de Conceição. Eita, Dona Terezinha. Tá vendo? Dona Terezinha, eu chamo Dona Terezinha de número 1. Por quê? Porque foi com ela que a gente começou o grupo Rainha da Paz. Lá dentro do hospital. Lá dentro do hospital, por isso que ela é o número 1. Eu digo assim, é a moedinha da origem da AMO, foi com esse grupo. Mas a ideia em si foi um afinamento entre todos ali que já fazia aquele trabalho dentro do hospital? Foi assim, uma grande harmonia. Porque a oncologia sempre sensibilizou muito os outros voluntários. E como tinha a Vozes, ninguém estava resolvido, a assistência está com a Vozes. Quando você vê a necessidade, não tinha nenhum grupo, e quando o Dr. Márcio chamou o grupo para conversar, né, Dona Terezinha e outras voluntárias que estão na foto ali, não, Conceição, tá tudo certo, vamos fazer. E aí foi assim, é lógico que a gente nunca imaginava que a AMO chegasse onde chegou, né, porque a gente não tinha uma linha telefônica, a gente não tinha carro, e nós começamos com doação da família, vamos fazer um carnezinho da família. Manhinhas, amigas de manhinha. Carnezinhos. Os carnezinhos, começou com os carnezinhos. Laranja, era lá do sítio de Seu Silva, vamos trazer o café da manhã, cada um traz a sua casa. Bazar. Bazar, então, a gente fez muito. E aí vou até fazer um agradecimento especial à Laudicea Barroso e à Hortência Machado, porque foram as duas empresárias aqui em Sergipe que estenderam a mão a AMO logo no início. Quando a gente pensou em criar a instituição, a Laudicea já começou a fazer o desfile. Então, a Laudicea fez o desfile e no mesmo mês a gente registrou a AMO. Então, a gente sempre teve muito apoio de pessoas muito sérias, muito honestas e muito envolvidas com as causas sociais. Então, a gente pode dizer que missão dada foi missão assumida e missão tocada para frente. Tocada para frente, porque cumprida, né? Cumprida, por isso. Não, ainda tem um caminho longo aí, já que o trabalho é contínuo, né? Que Deus nos dê sabedoria e humildade. Amém. Estamos chegando ao final do nosso segundo bloco do programa Ideia Aracaju de hoje. Já já a gente retorna com Conceição Balbino.
voltamos com o nosso terceiro bloco do programa ID de hoje, conversando com Conceição Balbino. Conceição, a gente retorna agora nesse terceiro e último bloco nosso, querendo saber um pouco mais agora da AMO, tá? Como está o trabalho da AMO hoje, né? Em termos de equipe, local, pessoas atendidas? Bem, a AMO hoje tem um grande desafio de atender, são 2.800 pessoas cadastradas, e para isso a gente tem um trabalho de equipe muito forte. Nós estamos com mais de 55 colaboradores com registro em carteira. Além dos voluntários, né? E os voluntários têm mais de 100, são acho que 110 voluntários, fora os outros pessoas que são colaboradoras que não têm condições de estar no trabalho voluntário, porque a lei do voluntariado de 96 para cá mudou muito. Então, se você é voluntário, você precisa ter presença na instituição. Tem que assinar ponto, a gente informa a promotoria do terceiro setor, as pessoas podem ir no site da AMO e tá lá. Todas as pessoas que fazem as normas. Nós participamos da ONG Transparente, todas as nossas despesas estão lá. As pessoas que fazem trabalho voluntário têm um nome, as pessoas que são funcionárias da instituição têm um nome. Tem um dia que faz o trabalho voluntário. Tudo. É bom. Nós estamos igual o ID, com identidade. As pessoas acham que eu vou ser voluntária, é só chegar lá e agir. Não, você tem que ter toda a regra. E a questão do o trabalho voluntário, assim, eu digo que 96 mudou muito, porque hoje, para ser voluntário da instituição, e eu já escutei, Conceição às vezes é muito protocolo, eu disse não, a gente não pode colocar pessoas despreparadas para lidar com uma realidade que é uma realidade complexa e às vezes sofrida, né, que é com o paciente com câncer. Então as pessoas, elas passam pelo serviço de psicologia, elas vão ver se realmente ela tem condição de estar em contato com os pacientes ou numa área mais administrativa, para que a gente aproveite o talento da pessoa. Além da vontade, disciplina, tem que ter o talento certo para que as pessoas possam desenvolver seu trabalho. Com prazer, né? E com prazer. Se você aproveita aquilo que a pessoa já tem talento, ela acaba desenvolvendo melhor e sente o prazer de fazer o trabalho, né? Isso é verdade. E tem alguns profissionais de saúde ou alguns religiosos assim, vá fazer o trabalho voluntário, porque o seu problema não é nada. Você precisa ver pessoas que têm problemas mais difíceis. Não digam isso. Não digam isso. Porque cada um vai receber o seu chamado do trabalho voluntário, às vezes numa área ambiental, com criança, com oncologia. E as pessoas precisam estar preparadas para aquela realidade. Então as pessoas precisam estar ali. Eu sempre digo que o propósito te chama. Então, as pessoas que estão lá foram chamadas pelo propósito, que é ajudar pacientes com câncer. E se sentir igual, porque o câncer pode estar com você também. Nós não podemos nos sentir acima de ninguém. Então, um exercício de humildade, de aprendizado e de serviço é a instituição. Com todos esses nossos serviços que nós estamos hoje, com assistente social, com psicólogo, com enfermeiro, fisioterapeuta, nutricionista, comunicação. Recentemente eu recebo visitas. Conceição, é uma portinha aqui, mas quando você vai abrir o mundo e tem a casa de apoio, tem um serviço administrativo, eu disse, gente, quando nós desenhamos a sede, seria administrativo, a casa de apoio e a sala da diretoria. Estava resolvido. Não dá para ser mais assim. Hoje a sala da fisioterapia já ocupou um dos maiores quartos dentro da casa de apoio. Então já existe conflito. Hoje nós damos refeição para o quê? 80, 90 pessoas, de segunda a sexta, almoço, fora as outras refeições. E tudo isso assim com... Tem alojamento lá? Tem um alojamento que é a casa de apoio. A casa de apoio é o coração da instituição. E dá suporte a quantas pessoas, assim? A nossa condição hoje de hospedagem seriam 40 pessoas. E tem que ser paciente e geralmente o acompanhante. Porque uma coisa que é muito importante para as pessoas que precisam de apoio quando estão com câncer é a questão do apoio a essa família. Adoece a pessoa, mas adoece a família. Então, o cuidador também hoje é uma preocupação nossa. A gente já tem encontros para cuidadores, nós temos cursos para cuidadores, porque se o cuidador fragiliza, o paciente fica sozinho. Então, isso realmente tem sido uma coisa que a gente tem visto cada vez mais. E não existe receita
para paciente com câncer. Se em 96 a gente achava importante dar o café da manhã, hoje você precisa dar o café da manhã, hoje você precisa ter uma avaliação com a nutricionista. É um paciente que está com câncer de mama, mas precisa de uma meia, precisa da fisioterapia. Há alguns anos a gente também já dá a máquina, a gente já dá a prótese externa mamária. E você vai descobrindo que você deu a prótese e não tem sutiã. Porque não existia sutiã para pessoas que usam prótese, aí nós fomos buscar o sutiã. E depois a gente descobriu que muitas mulheres não conseguiam lavar as roupas, a gente começou a dar o tanquinho. Então não tem receita. A receita de melhoria para a pessoa que tem câncer ou que teve câncer, ela é infinita. Ela não é mais só o café e o pão. Ela é o atendimento especializado dos nossos... Visando uma qualidade de vida. E uma coisa que a sociedade precisa entender, que depois do câncer é a vida. E as pessoas precisam retornar com muito mais qualidade. Talvez com menos apego material, mas com qualidade. De fazer atividade física, de parar, de ter um tempo para você, de trabalhar menos. Então tudo isso eu escuto das pacientes, quando elas conseguem sair do câncer, vencer o câncer, mas elas vão ficar com sequelas, elas precisam ter acompanhamento, e vai ser acompanhamento por muito tempo. E a sociedade ainda não está preparada para o câncer, numa situação mais aguda, e também não está preparada para a qualidade de vida das pessoas que tiveram câncer. O pós-câncer também é uma questão de sustentabilidade. Essas pessoas que já passaram por lá, né, para ser ajudadas, sim, se tornaram voluntárias? Algumas se tornaram voluntárias e na maioria se tornaram colaboradoras. A capacidade hoje de 40 acomodações dá conta? Não, não dá conta. Não dá conta porque o refeitório era para 60, a gente só tem dias que está dando 90. Então, o espaço é totalmente insuficiente. A nossa recepção é a recepção e a garagem. Então, a gente monta tudo de manhã, quando chega no final do dia, a gente desmonta para guardar os carros. E hoje, quem colabora com a AMO para manter a AMO? Nós temos mais de 20 mil colaboradores do telemarketing, e o telemarketing é o responsável pela sustentabilidade. Então, assim, as pessoas doam 10, 15 reais, é pouco. Mas vai juntando. Mas acredite que a fidelidade dessas pessoas que doam através do telemarketing é que mantém a instituição. Porque a AMO vive 99% dessa captação. Às vezes tem ali uma empresa ou outra que faz uma campanha e faz uma doação mais volumosa, aí dá para dar uma ampliadazinha, uma reforma, sim. Chega um carro, né? Aí são coisas sensacionais, são aqueles presentes. Foi uma Ducati que a gente conseguiu, são campanhas, são gincanas, agrega. Mas o desafio de estar no terceiro setor é a sustentabilidade. É tanto que quando nós começamos a campanha para construir a casa de apoio mesmo e dar mais condição para consultórios dentro da sede, a gente disse, nós vamos ter que ter um recurso para sustentabilidade e desse recurso a gente vai ter que ter uma mobilização, que são campanhas para a construção. Então o dinheiro da construção é um e o dinheiro da sustentabilidade é outro, porque a pessoa que está precisando de fralda, de medicamento, de suplemento, ela não vai esperar. E cada projeto que a gente tem são projetos caros. Nós temos um projeto chamado Projeto Cativar. Esse projeto é para as pessoas que foram classificadas no serviço de saúde como pessoas em cuidados paliativos. E exige muito mais recurso financeiro, existe muito mais recurso emocional da equipe. E a gente precisa estar muito presente. E é uma hora que a gente não pode faltar. A gente tem que estar junto mesmo. Então, são os desafios da sustentabilidade do terceiro setor. E aí, cada pessoa que doa através do telemarketing, ele pode ter certeza que ele é um financiador da qualidade de vida de um paciente com câncer. Então, Deus abençoe a todos eles, né? E que venham mais, né? Deus abençoe infinitamente o doador e sua família. Hoje a gente sabe que a AMO tem mais de 2.800 pessoas cadastradas, não é isso? Cerca de 90 refeições por dia. De almoço. De almoço. De almoço. E café. Café, lanche, são 6 refeições diárias. Eu estou colocando o almoço, porque o almoço as pessoas vêm às vezes para fazer consulta, é o que tem mais. Mas são 6 refeições diárias.
Capacidade de acomodação, 40 pessoas. Isso. Qual os projetos assim para o próximo ano? Que Conceição está vendo que a necessidade dos pacientes, de quem procura lá, né, ajuda, as necessidades e que vem projetando já para o próximo ano para a AMO? Eu acredito que a gente necessite começar a obra, porque começando a obra a gente vai ter mais qualidade nos espaços da própria sede. Porque hoje nós contamos também com a parceria do Centro de Criatividade. Aí você pensa, Centro de Criatividade para a AMO, nós temos usuárias, nossas pacientes, que vão fazer atividade de educação física e dança no Centro de Criatividade, porque nós não temos mais esse espaço lá dentro. A fisioterapia, quando faz atividade coletiva, ela desce para o refeitório. Então, todo o espaço lá é sempre multi-espaço. Então, fazendo isso... multi-espaço e aproveitando cada pedacinho. E aproveitando, né? Cada pedacinho. Essa qualidade acho que é muito importante. E a da gente ter mais condições de alguns projetos se desenvolverem. Esse projeto que a gente tem com as usuárias da atividade física tem sido um desafio, ele é inovador, tem dado muita qualidade de vida a essas usuárias, tanto durante o tratamento como depois que encerra esse tratamento. Tem dado fortalecimento da autoestima dessas mulheres, isso é muito bom. Então tem esse projeto, tem um projeto de navegação de pacientes, que é um projeto muito importante, que teve o financiamento, encerrou esse financiamento, esse ano a gente está buscando financiamento novamente, que é um projeto que veio com uma experiência americana, que é um projeto navegação para você navegar dentro do sistema e derrubar barreiras. E nosso sistema, seja um sistema de saúde, de previdência e de assistência, ela tem muitas barreiras, principalmente quando as pessoas estão em situação de vulnerabilidade. Situação de vulnerabilidade e também que não tem o conhecimento de fato da causa, né? Não tem o conhecimento da causa. Você imagina nós que somos um pouco entendidos. Quando a gente se sente numa situação de fragilidade, de adoecimento, de ameaça da vida, todos os nossos conhecimentos parecem que vão... Por água abaixo. Por água abaixo. Não é nada. Não é nada. Que não é nada. É um grãozinho. É um grãozinho. Você imagina uma pessoa que não tem esse acesso, que não tem essa condição, então ela vai ficar muito mais desesperada, vai ficar muito mais fragilizada. Então essa rede social que a gente conseguiu descobrir e organizar através do projeto Navegação tem sido muito bom. O projeto Cativar é um projeto que precisa ser mais fortalecido. E nós temos projetos mesmo de atividade do Tô Te Esperando, é um projeto de acolhimento, e a gente precisa de espaço adequado para que essas pessoas sejam acolhidas. Então os espaços estão pequenos, se a gente tiver mais espaço. Agora em setembro nós tivemos 45 casos novos. Então assim, por mês tem crescido muito o número de casos novos. Então isso é uma coisa que a gente vai ter grandes desafios de sustentabilidade. Porque a cada 45 já houve 30 do mês passado, 2 ou 3 óbitos, mas aquele paciente que ficou em cuidado paliativo, ele teve um custo financeiro para a instituição também grande. E a gente não pode faltar. Nem no começo do tratamento, nem no final, nem na alta e nem na... Tem que dar um jeito. Tem que dar um jeito. Tem que dar um jeito e auxiliar, né? E auxiliar. Conceição, esse trabalho da AMO, por esse trabalho desenvolvido por você, por todos da AMO, você já recebeu alguns reconhecimentos de entidades, de órgãos públicos. Você lembra algum assim que marcou você? Acho que todos me marcam porque vêm de categorias ou de grupos sociais muito significativos. Um dos primeiros que eu recebi foi o troféu Núbia Marques. Como assistente social, uma pessoa de uma qualidade social e de grupo de reconhecimento no Estado, assim, foi o primeiro e foi um que me marcou muito. Recentemente recebi o título de cidadã aracajuana e eu sou apaixonada por Aracaju. Recebi o título do Umas Clube, menção honrosa da Assembleia, recebi também o título do Conselho de Saúde, né, como uma pessoa que contribui para o Sistema Único de Saúde. Então, cada menção, cada afago, cada carinho tem um significado muito grande, porque vem de pessoas que acreditam e que reconhecem que esse trabalho é necessário. Porque assim, a beleza do trabalho para mim sempre está na necessidade e na resposta que ele consegue mudar positivamente aquela realidade. É sentir que Deus está mostrando que você seguiu um caminho
que deveria seguir um caminho correto de ajudar o próximo? Eu acredito. Essa intuição, assim, essa fala, essa conexão com Deus, eu sempre tive, sempre tive. E todas as vezes que eu me questionei, e que às vezes a gente reclama e chora, e diz assim, eu estou cansada, e não quero mais isso, e aí vem respostas que só quem passa sabe. Há alguns anos nós tivemos sério problema financeiro, e naquelas crises, gente, a gente vai começar, eu tirava do que não tinha, cada diretora começava a contribuir, e teve doações que diziam assim, olha, gente, chega aqui uma doação de 600 quilos de alimento não perecível quando você não tinha cesta básica. Aí chega uma pessoa que entra para fazer uma doação que dá para pagar a conta de luz. Então, assim, poxa, toda vez que a gente tem um problema, vem uma resposta de pessoas que vocês não imaginam. Então foi assim com a construção da sede, foi assim com o terreno da sede, quando nós sonhamos em comprar aquele terreno, e aí eu me lembro que era eu, Rubineide e Conceição, as mais próximas do grupo, e aí nós chegamos na amendoeira ali do Cirurgia, que era um estacionamento, nós vamos comprar esse terreno. Aí o rapaz olhou para mim e disse assim, vocês não têm dinheiro. Então, alguns anos depois nós conseguimos comprar esse terreno. E o rapaz? Não sei mais. Ele saiu dali. E o que foi que aconteceu? Quando nós fomos pedir o dinheiro emprestado para comprar esse terreno a Maria Célia disse assim, não, esse terreno é de vocês. Então são respostas que dizem, então nós estamos no caminho certo, minhas amigas, não sou eu, somos todas nós. Eu escutava sempre uma amiga dizer assim, olha, o não a gente já tem. Isso. Se o sim chegar, a gente está no lucro. Está no lucro, né? Então a gente consegue avançar com os projetos. Sim, né? É verdade. Conceição, com todo esse trabalho voluntariado, trabalho no hospital, depois lá na prefeitura, como conciliar com a família? O filho reclamava atenção quando era criança, o marido? Eles sempre reclamaram, não vou dizer que não reclamaram. Agora minha mãe sempre me apoiou muito assim, ela tinha um sonho mesmo, assim, ela gostava que eu fosse assistente social, então ela sempre me apoiou. Além da minha mãe, a minha tia e minha irmã. Então foram os 3 pilares para que eu me ausentasse muito de casa. E uma vez ficavam ali cuidando do filho, ajeitando as coisas da casa. Tudo. Então, eu na questão de dona de casa, eu sou realmente ausente. E eu não sou uma dona de casa. E descobri isso, tranquilamente. Eu gosto da minha casa, administro bem, mas quem faz isso melhor é o meu marido. Que bom. Mas é dona de casa, sim, sabe por quê? Porque sabe gerenciar uma casa que é mais ampla, que é de várias pessoas, né? Que é a amo, né? Então, assim, não foi a dona de casa ali fechada só família, mas para uma família bem maior. Né? Essa família que Deus coloca para o aprendizado diário. E o filho conseguia conciliar direitinho, reclamava, choramingava, acompanhava a mãe? Eles sempre me acompanharam. Meu filho, meu sobrinho sempre me acompanharam, minha família toda. Meu marido menos, por causa da profissão dele, me acompanhou muito, não, mas também sempre me apoiou. E hoje ele faz assim, mas ela faz esse trabalho, é muito bom quando ele encontra com os amigos, olha, Conceição fez isso, você já colaborou. E ainda existe assim a campanha interna dos amigos. Ajudou, ajudou, já comprou show, já comprou isso, então isso existe na família. Vai ter, né? A família toda nesse sentido, assim, nós somos muito, muito unidos, a gente se apoia. Né? A gente vai agora ouvir, encerrando, né? A gente está quase no finalzinho da nossa entrevista, a gente vai ouvir o depoimento da última pessoa, que é o seu filho. Apesar de não mais residir com ela, eu sinto o mesmo cuidado e afeto em todas as palavras ditas e atitudes realizadas. Isso porque ela consegue se fazer presente em todos os momentos da minha vida. Eu só tenho a agradecer por tudo que ela fez comigo, pelo que ela faz com meu filho, pela minha esposa. Obrigado por ser essa mulher inspiradora, esse exemplo de mãe e essa excelente avó. Obrigado por tudo. Você faz a diferença. Ai, que fofo. Carequinha. Tá vendo? Reconhecido pelo filho. Pode ter sentido a ausência na infância, mas hoje ele entende que a mãe dele faz toda a diferença. Que bom. É uma responsabilidade. Grande, né?
Conceição, foi muito bom receber você aqui no ID Aracaju. A gente está chegando ao final. Tem alguma mensagem que gostaria de deixar para quem nos acompanha aqui na TV Câmara? A minha mensagem é de gratidão a vocês pelo espaço, e talvez vocês tenham a noção do que é um espaço desse para uma instituição como a AMO e como uma pessoa simples que vem do povo como eu. Então eu tenho só a agradecer. Quando eu cheguei aqui em Aracaju, quando eu vi a Praia de Atalá, me apaixonei. E Aracaju faz parte da minha vida. E cada pessoa que me acolhe, eu só tenho a agradecer. Como agradeço agora a TV Câmara, a você, pelo carinho e a forma assim amorosa de conduzir esse nosso encontro. Pode acreditar que, assim, falando pela equipe toda da TV Câmara também, e por muitas pessoas que vão assistir o programa, tá? Que Aracaju é privilegiada por ter Conceição Balbino hoje, morando aqui, fazendo esse trabalho belíssimo lá com toda a equipe da AMO. Muito obrigada. Chegamos ao final do nosso ID Aracaju de hoje. Voltamos na próxima semana com mais uma entrevista. Até lá!